Está no ar o programa Voz do Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Em seu 30º ano de carreira, o currículo do nosso entrevistado de hoje conta com mais de 50 trabalhos entre os palcos, cinema, TV, clipes e séries. Recebam com muito carinho o ator Paulo Matos. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Voz do Artista. Olá, Jennifer. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Antes de falar sobre os seus trabalhos, gostaríamos de saber como a arte te conquistou e quais são as suas principais referências. Bom, meu primeiro contato com a arte basicamente foi através da televisão, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem esse primeiro contato com a arte através da televisão, sem esquecer também os espetáculos infantis que eram levados para a escola quando eu era pequeno, enfim. Tudo isso me fez me encantar com esse mundo. Aí eu botei na cabeça que queria ser ator, participei de alguns grupos amadores até conseguir me encaixar num grupo de teatro profissional. E ali eu comecei a conhecer realmente o que era esse mundo, né? Com relação às referências, as minhas referências, elas são esse conjunto de experiências que eu tive com os vários diretores que eu trabalhei, né? Alguns trabalhavam uma linguagem mais brechtiana, outros mais Stanislavski, alguns mais Grotowski e por aí foi, né? Tudo isso acabou me formando como o ator que eu sou hoje. Agora sim, conta um pouco da sua trajetória artística e quais são as suas melhores lembranças ao longo de sua carreira. Bom, como eu te falei, eu comecei no teatro amador e em 1992 eu ingressei no Lua Nova, que é um grupo de teatro experimental, e foi onde eu aprendi muitas coisas. A mais importante delas foi ver como o teatro realmente funcionava, né? Depois disso eu participei de vários grupos, de forma mais rápida, um tanto mais demorada, enfim. Aí veio o audiovisual para minha carreira e eu também me apaixonei por essa linguagem. Com relação aos melhores momentos da minha carreira, eu posso citar, por exemplo, Lua Nova, porque para mim ele foi muito desafiador. Era sempre muito desafiador chegar lá e fazer aquelas coisas perdendo a vergonha do fazer artístico, né? Aprendendo a seriedade de tudo aquilo. Então essas experiências do Lua Nova, de outros grupos que eu tive, sempre me marcaram aquelas dificuldades que a gente passa na carreira, porque elas te ajudam a crescer, a se desenvolver como ator, a se desenvolver como profissional e a se desenvolver como ser humano. Então eu me considero um homem de bastante sorte nesse sentido. Paulo, e quais são as suas formações complementares na Companhia Dobração? Bom, a Companhia Dobração é um lugar para mim muito especial. Para quem não conhece, a Companhia Dobração é um grupo de teatro de Curitiba que baseia o seu trabalho em teatro para crianças de todas as idades. É uma companhia sensacional, me dá muito orgulho ter participado dela.
As oficinas que a gente fazia lá eram variadas, né? A gente treinava, por exemplo, taijutsu, capoeira angola, balé clássico, mímica, consciência corporal, enfim, eram várias, eu não vou conseguir lembrar de todas. Mas foi um espaço muito legal, eles trabalham muito a questão da consciência corporal, né? O teatro físico. E isso me trouxe assim, possibilidades que eu ainda não conhecia. Sou agradecido a eles eternamente. Compartilha conosco sobre a experiência de atuar em companhias teatrais e quais são elas. Participar de várias companhias, como eu disse já mais cedo, te ensina milhões de linguagens diferentes, né? Porque cada diretor tem uma pegada, tem um estilo diferente. Então tudo isso me ajudou bastante no meu crescimento como ator, porque me abriu um leque de possibilidades. Citar todas as companhias fica difícil porque eu passei por muitas. Eu vou citar aquelas que eu mais tempo fiquei e que mais trabalhos eu acabei fazendo. Foi o Lua Nova, como eu já citei, foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Depois eu participei do grupo A Companhia, do Suryan Baroni, que é um grande amigo meu, e fizemos muitos trabalhos juntos. Com outro amigo meu, Leonardo Leon, a gente criou um grupo chamado de Malas Prontas, que era um grupo de performances poéticas, foi muito legal. Enfim, trabalhei com o Fábio Silvestre em alguns espetáculos pela Ovo Produções. Enfim, foram vários. Esses é o que eu vou lembrar de cabeça agora. Agora falando em clipes musicais, como foi participar do videoclipe Isolado da banda Estrago? O clipe Estrago foi um trabalho que me deu muito prazer e muito orgulho de fazer. O Nick Maftoum, da Arquiteto Cinema, junto com o Guata Maftoum e o Rui Marques, me convidaram para fazer esse trabalho, me apresentaram o roteiro e eu me apaixonei pela história. É a história de um empresário que era financeiramente bem sucedido, que passa por uma situação, uma tragédia pessoal, e as coisas acabam se invertendo na vida dessa pessoa. Então, falar mais que isso seria spoiler desnecessário. É fácil de achar o vídeo no YouTube. Então, quem quiser ver, assista lá, Isolado, banda Estrago, sem E. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Fazer tudo aquilo num dia só, para mim, foi uma loucura. Eram quase 30 planos a serem gravados e a gente fez tudo num dia só. E ficou lindo o resultado. É um dos trabalhos pelos quais eu tenho o maior carinho. Você já participou de diversos trabalhos, né? Mas qual foi o mais significativo para sua carreira? São tantos os trabalhos que são significativos para a gente, né? De uma forma ou de outra. Eu vou citar alguns que me vieram na cabeça. O Lua Nova, né? Por toda a sua importância para mim como escola mesmo de teatro, num nível profissional. Teve uma vez que o Suryan Baroni, esse meu amigo, escreveu uma peça e escreveu um personagem para mim. Aquilo também realmente foi muito significativo. Eu trabalhei com teatro escola durante um período, então eu fiz perto de 500 apresentações de uma peça. Essa experiência também foi muito significativa, porque eu aprendi da primeira apresentação até a última o quanto aquele personagem cresceu e como eu poderia encurtar esse processo que levou alguns anos, né? Então isso foi muito significativo no sentido de aprendizagem. No audiovisual, por exemplo, tem a Guerra do Contestado. Eu fiz um personagem chamado Elias, era um personagem bastante forte, e foi marcante, foi ele que me abriu as portas para o audiovisual. Então, basicamente, essas seriam as partes significativas da minha carreira, pelo menos que me vem à cabeça agora. O que significou para você ter participado de produções da RPC e Rede Globo?
Bom, a Globo é uma baita de uma vitrine, né? Então, trabalhar lá sempre é bacana porque as pessoas assistem muito a Globo. A minha primeira experiência com eles foi na novela O Astro, que foi gravada perto de 2010, não me lembro exatamente o ano, mas foi próximo disso. Era uma cena muito curta, entrava, entregava umas galinhas para os atores, e saía e pronto, acabou. Foi muito legal porque a produção lá era gigantesca e eu nunca tinha visto uma produção daquele tamanho. Então foi assustador e encantador ao mesmo tempo. Na RPC, que para quem não sabe, a RPC é a retransmissora da Globo aqui no Paraná. A RPC tinha um programa chamado Casos e Causos, que eram de curtas metragens que se passavam lá uma vez por semana. Eu acabei fazendo 8 casos e causos, né? O primeiro, como eu já citei, foi a Guerra do Contestado. Depois disso eu fiz mais 7. E sempre muito legal, porque é uma boa vitrine e todos aqueles trabalhos acabaram me rendendo novos trabalhos através de convites de pessoas que tinham visto aqueles episódios. Então foi muito legal, foi muito divertido, foi desafiador e foi uma honra fazer. Qual a sensação de ter o seu talento reconhecido através de prêmios num festival tão renomado como o de Pinhais? Foi uma grata surpresa, foi delicioso, vou falar a verdade para você. O Festival de Pinhais é um festival pelo qual eu sempre tive muito carinho, né? Participar desse festival já é uma honra, ganhar o prêmio então nem se fala, né? O meu primeiro prêmio foi em 2017 com Além do Violeta, do Arthur Lestac, um diretor com muito talento, um querido, muita gente boa. E em 2021 eu ganhei o prêmio pelo meu trabalho em O Padre e o Bento, de Eduardo Calegari. Outra figura muito querida e pela qual eu nutro o maior respeito. Foi muito legal, gostei muito e só tenho a agradecer a eles. Que história é essa, Paulo? É verdade que você fundou um grupo de poesia chamado Epopeia? Fala mais sobre essa época. É verdade, sim. Eu não, né? Eu e alguns amigos. Nós fundamos esse grupo em 1996. Éramos o Alexander Matos, a Daiane Silva, a Marcela Bétega, o Adriano Esmanhoto e eu, né? Éramos todos amigos, todos gostavam de escrever e a gente resolveu dar um jeito de publicar esses trabalhos. E assim nasceu a Epopeia, que até hoje existe. Eu já não faço mais parte do grupo, mas é um grupo que existe, está firme e forte até hoje. E é o grupo de poesia marginal mais antigo da história do Brasil em atividade. Então é uma história que também me enche de orgulho. Adoro fazer parte, ter sido um dos fundadores desse grupo e só me traz orgulho. Sobre histórias de bastidores, quais as situações mais curiosas e até mesmo engraçadas que você vivenciou em sua carreira? Bom, uma vez eu estava fazendo um espetáculo e era eu e uma atriz e nós tínhamos uma cena de luta, né? Foi um trabalho, assim como era teatro de repertório, a gente não fez o ensaio, basicamente. A gente já tinha feito aquela peça, fazia algum tempo que a gente não a fazia, mas estava tudo na cabeça, né? Então a gente foi batendo o texto no carro e chegamos lá, fomos fazer a tal da cena de luta. Eu lembrava do soco para um lado e ela deu o soco para o outro. Então eu preparei meu tombo para esse lado e aí o soco veio para cá e eu tive que me jogar para o outro lado. Aquilo me travou a coluna. Olha, eu caí no chão já travado, eu só conseguia mexer o pescoço, não conseguia mexer mais nada. Eu olhei para o público, assim, meio apavorado, sem saber o que fazer. Fui olhar para a atriz para pedir ajuda, com o olho, né, com o olhar. A hora que eu olhei para ela, ela deu continuidade à cena e foi me dar um chute nas costas. Só que eu já tinha me desplugado da cena, né? A hora que ela foi me dar um chute nas costas, eu por reflexo fiz assim e a coluna destravou. Então eu consegui levantar e terminar o espetáculo, felizmente.
mas que foi apavorante, foi. Se pudesse voltar no tempo, qual momento histórico você gostaria de ter presenciado e por quê? Boa pergunta. Eu acho que se eu fosse voltar no tempo, eu voltaria para o final do século XIX aqui no Brasil, ver a transformação do teatro de revista para o teatro moderno, né? Ver surgir a figura do diretor na linha de montagem de um espetáculo. Enfim, eu queria ver como eram essas peças, eu queria ver como que eram feitas as músicas, eu queria ver como é que era a iluminação daquela época. Eu queria muito ver o trabalho de ator daquele pessoal daquela época, né? Só para ter um comparativo com o que é feito hoje. Eu sempre fui apaixonado por comédia de costumes, adoro, sou fã. Teatro de revista eu sempre adorei também. Então seria muito encantador para mim ver esses momentos. Paulo, a Voz do Artista trouxe duas pessoas que desejam mandar uma mensagem especial para você. Bom, falar do Paulo Matos, cara, é falar de uma pessoa aberta, de uma pessoa generosa, de uma pessoa disponível, de um coração imenso. A gente não teve a oportunidade de trabalhar juntos ainda, de contracenar, mas o pouco que eu tive de contato com ele no trabalho que a gente fez, que é o Coração de Neon, que é um longa-metragem, eu senti uma conexão muito boa, muito forte, assim. O Paulo é uma referência como artista na sua excelência, como pessoa que tá sempre disponível para trocar, é generoso demais, é um acolhedor e tá sempre feliz, de bom humor, enfim, é uma pessoa que eu quero ter para sempre nos trabalhos. Não vejo a hora de trabalhar com você, Paulo. E é isso, querido. Sucesso na sua trajetória, sucesso na sua caminhada, muitos projetos. Espero que nós possamos trabalhar muitas e muitas vezes, logo, logo. Gosto muito de você, você é referência para mim, viu? Forte beijo e abraço. Eu sou José Fernando Costa, sou produtor independente, roteirista e diretor de cinema. E eu queria mandar uma mensagem pro Paulo Matos, que não só é um ator que eu admiro enormemente, mas também um amigo. E um amigo que eu tive o privilégio e a sorte de conhecer, talvez num dos momentos mais especiais da minha vida, que foi quando eu estava dirigindo o meu primeiro filme de ficção, um média-metragem chamado Esperando o Magrão. E eu tinha acabado de conhecer ele, e ele basicamente tinha um personagem muito especial no roteiro, que não era bem o protagonista, porém era o personagem que carregava a principal cena do filme nas costas. Numa cena de um longo monólogo que basicamente trazia a revelação final do filme e, enfim, o grande momento do filme. E eu lembro que a gente chegou no dia para filmar, filmamos alguns takes e foi nesse momento que o Paulo basicamente partiu os nossos corações. O que ele fez no filme é uma coisa absolutamente surpreendente. Eu não imaginava que fosse ficar o que ficou. E eu acho que até hoje uma das coisas mais memoráveis do filme, para todo mundo que vê, é essa figura magnética que é o Paulo Matos. Desde então, enfim, eu não canso de aprender com ele. Tive novamente o privilégio de trabalhar com ele e de aprender mais com ele ainda no outro filme que eu fiz, o meu primeiro longa de ficção, que é O Prisioneiro, que será lançado em breve, se tudo der certo. E, enfim, outra experiência absolutamente fantástica de aprendizado com o Paulo Matos. Enfim, ele me ensinou a lidar com atores, a trabalhar com atores, a aprender com atores e a brincar, de certa forma. Ele sempre dizia no set, antes da gente começar a filmar, bora brincar. Porque parte do trabalho é também algo como uma grande brincadeira levada muito a sério. E por essa e tantas outras lições eu agradeço enormemente. Paulo, muito obrigado por tudo, cara. Ô, galera,
Vocês me deixaram sem palavras. Obrigado, eu também amo vocês. Paulo Matos, muito obrigada pela entrevista. Desejamos cada vez mais sucesso para você e que o seu talento alcance os 4 cantos do universo. Ô Jennifer, obrigado, querida, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado por esse convite. Eu desejo vida longa à Voz do Artista. Muito obrigado por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu espero que todo mundo goste e até uma próxima. Obrigado de coração. Agradecemos ao nosso grande parceiro Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje. Um beijo, coach, e até o próximo vídeo. Lisa, quietinha. Vem aqui com a mamãe. Já que você não atrapalhou mesmo, né? Agora vai aparecer na câmera. Dá tchauzinho, seguidores lá. Tchau!